Neste tempo no qual o barco da humanidade é sacudida pela tempestade da crise, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno. O leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem consentir-nos de navegar com rumo seguro e comum. Entanto que cristãos, mantemos o olhar fixo na Virgem Maria, estrela do mar, mãe da esperança. Colaboremos todos juntos, a fim de avançar para um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco. Não cedamos à tentação de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis. Não nos habituemos a desviar o olhar, mas sim empenhemos-nos cada dia concretamente por formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Vaticano, 8 de dezembro de 2020. Francisco. Buon anno. Bom dia a todos e bom ano. Este ano não é possível marchar juntos em prol da paz, mas nós sabemos que é muito necessária a paz no mundo. Não nos resignemos perante a guerra, não deixemos espaço à violência. Mas neste 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, deixamos lugar no nosso coração a palavras de paz. Vai ser uma marcha virtual com várias etapas que vamos começar a ouvirmos as palavras do presidente da comunidade de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Bom dia e bom ano. O ano que se abre, o 2021, arranca com a boa notícia da vacina anti-Covid-19. Uma vacina que nunca foi obtida tão rapidamente e tão amplamente. É o frutto di un esforço conjunto que prefigura um novo tempo a enfrentar juntos. E nós esperamos verdadeiramente que a vacina seja para todos e chegue a todos. Nunca, como no ano passado, temos sido capazes de compreender como toda a comunidade esteja no mesmo barco e enfrente o mar da vida, para bem e para o mal. Se pensarmos bem, existe uma solidariedade íntima entre os seres humanos, tanto no sofrimento como na esperança. Se alguém sofre pela guerra, significa que mais cedo ou mais tarde todos sofrerão com ele ou ela. Consequentemente, todos devemos estar cientes disso e envolvidos para que termine. A iniziativa de hoje é nesta linha. Como sabem, infelizmente, este ano a guerra não desapareceu, pelo contrário. No entanto, tem-se visto alguma luz na escuridão, passos em frente nos acordos de paz para o sul do Sudão, mesmo aqui nesta sala em Sant'Egidio, assim como os acordos entre alguns países árabes e Israel. Um sinal de que a paz é sempre possível, mesmo quando a guerra dura já faz muito tempo. Isto mostra-nos então qual pode ser o nosso compromisso. Fazer sempre ouvir a voz da razoabilidade da paz. Porque a paz é razoável, é legal, não é só humana. E também nunca aceitar que ela seja silenciosa, porque pode sempre haver alguém para ouvir, mesmo quando não acreditemos que seja possível. Dar voz à paz é o nosso compromisso para com a fraternidade entre todos, e é o tema da encíclica do Papa Francisco. Irmãos todos, fratelli tutti. A urgência de que uma voz de paz esteja sempre presente para ser ouvida. Observamos esta urgência também na vida cotidiana, não apenas nas grandes questões internacionais, mas no dia a dia. Por exemplo, se uma cidade for travada uma guerra contra alguém, a pessoa é insultada, é humilhada, é marginalizada, por exemplo, a sofrer isto seja uma minoria, ou isto é feito por razões religiosas ou étnicas, ou contra uma classe social, uma camada, ou contra os pobres, eis então que esta cidade divide-se, fica mais pobre, empobrecida. Dentro desta cidade,
A voz da paz deve ressoar para que alguém a possa ouvir e restabelecer a esperança. Na nossa experiência de comunidade, entendemos que é suficiente que alguns corações solidários, unidos por esta voz, possam fazer com que a guerra recue, o ódio desapareça. Para se preparar um futuro de paz para todos, também para nós próprios, é preciso fazer ouvir a voz da paz em todos os lados. É a razão especial pela qual nós estamos a celebrar de forma virtual, devido às restrições, o Dia Mundial da Paz 2021, junto do Papa Francisco e de toda a Igreja. Este dia foi querido por Papa Paulo VI em 1968. Já vão muitos anos em que nós estamos reunidos, cada 1 de janeiro, em nome da paz, e não cansamos disso, para recordar a todos nós e a nós próprios e a todos que vale a pena falar de paz, vale a pena lutar pela paz no coração de todos os homens e as mulheres do mundo. E só o fato de falar, conforme dizia antes, a palavra, liberta-nos da impotência, da solidão, da violência. O nosso objetivo, afinal, é claro: nunca esquecer o valor da paz, mas também transformar o amor pela paz numa história continuada que aproxime homens e mulheres, derrotando todo tipo de medo que houver no seu coração. Deve haver, deixe-me dizer, como uma parábola de paz, que cada dia é contada, sobretudo aos mais pequenos, as crianças, como uma utopia que derrota o realismo cruel, que dá coragem aos desiludidos e fortalece os descontentes. Os jovens, de modo especial, neste caminho pela paz, temos que dizer que a paz é necessária para viver melhor, e sempre deve ser possível a paz. É bonito que, com este mesmo espírito, estamos a entrar no novo ano e não vamos renunciar àquela esperança para que a guerra possa ser abolida. As gerações passadas foram capazes de abolir a escravatura. A honra da nossa geração poderia ser a de um passo decisivo rumo à abolição da guerra. Em 2020, vimos demasiada morte para não amar mais a vida, em todas as suas fases e estações do ano. Demasiada morte. Por isso, estamos a amar ainda mais a vida. É necessária a convergência de todos para que todos sejam tratados e todos tenham a garantia de um futuro de paz. Esperamos por um tempo novo, mas para que seja novo, tem que ser novo para todos. Este é o sonho que queremos realizar, e por isso todos juntos vamos gritar: paz em todas as terras. Bom ano a todos vós. É verdade, paz em todas as terras. E por isso a nossa marcha virtual de hoje vai nos levar entre países diferentes. A primeira etapa é a África, onde a paz passa para tomar cuidado de quem ficar doente. Nesta etapa acompanha-nos Paula Germano, coordenadora do programa DREAM, e agora Nurja Murmagid, médica moçambicana. Na sua mensagem, o Papa Francisco diz-nos que não há paz sem a cultura do cuidado. Cultura de cuidados para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do confronto, que hoje em dia é frequentemente prevalecente. Hoje em dia, tantos sofrem e morreram devido à pandemia de Covid-19, que afetou o mundo inteiro. Mas o acesso aos cuidados não é igual para todos. Esta pandemia, como muitas outras, realça as desigualdades entre os ricos
ricos e pobres. O entrelaçamento da pobreza e do contágio está a causar consequências devastadoras, não só para nós, mas especialmente nos países mais pobres. Sant'Egidio está empenhado há quase 20 anos através de um programa de saúde gratuito em África para prevenir e tratar a SIDA, tubercolose, malaria, Ebola e Covid-19. Um programa iniziato no querido Moçambique, onde Sant'Egidio se sentiu desafiado pelo fatto de que, depois de ter contribuído para trazer a paz ao país, por um flagelo pior, se possível, do que a guerra civil que terminou em 92. Após de 16 anos de luto, se aproximava. O tratamento da SIDA e outras doenças tem sido paradigma de Moçambique para outros 10 países africanos. Um processo de cura que começou por ouvir o grito silencioso de muitas pessoas que viveram na vergonha, marginalizadas, julgadas por todos e condenadas à morte pela ausência de medicamentos e cuidados. Homens, mulheres, crianças sem esperança de viver. Esse grito fez-nos perceber que o tratamento médico, embora necessário, não era suficiente. Era necessário curar as feridas, não só do corpo, mas também reintegrar os doentes na família e na sociedade e construir uma cultura de cuidados para os profissionais de saúde e para a sociedade como um todo. Tratar os doentes, não apenas a doença, devolver a dignidade às mulheres e crianças, criar uma comunidade de cuidados em volta dos doentes, para superar a solidão resultante do estigma e voltar a acreditar no futuro. Hoje, graças ao programa de saúde de Sant'Egidio, o tratamento é um sonho tornado realidade para mais de 500.000 pacientes africanos. O acesso aos medicamentos contra a SIDA já não é um tabu, mas muitas outras doenças, incluindo o Covid-19, ameaçam a vida de muitas pessoas em África. Devemos tentar olhar também para este mundo, para além das nossas próprias crises europeias. Tem acontecido frequentemente que as grandes epidemias se têm manifestado sobretudo nos países mais pobres, fazendo com que os países ricos se sintam imunes ou pelo menos indiferentes ao sofrimento de tantos. Desta vez, todos fazemos parte dela e a epidemia demonstrou que o vírus não conhece fronteiras e que a globalização não é apenas econômica, mas também que as doenças se globalizaram. Cuidar da população de um país não é só preocupar com os outros. O contágio atravessa as fronteiras, viaja e não traz consigo. O cuidado é uma regra de ouro do nosso ser humano e traz consigo saúde e esperança. Se não cuidarmos um dos outros, partindo dos últimos, daqueles que são mais afetados, excluídos, distantes, não podemos curar o mundo. Por esta razão, o cuidado é como a paz. Cura as pessoas e o povo e dá-lhe um bom futuro. Bom dia a todos, aqui eu vivo no Centro Dream de Moçambique, aqui da comunidade de Sant'Egidio. Eu sou um médico que trabalha diretamente com os doentes de Covid. Temos muitos doentes moçambicanos, outros sul-africanos ou aqueles que trabalham na África do Sul. Temos também refugiados que vêm todos os dias à nossa procura para nos procurarem para o diagnóstico e o tratamento da doença. Nos campos de refugiados não há médicos nem medicamentos. A preocupação neste momento é a propagação da pandemia, porque muitos ultrapassam as fronteiras sem fazer o teste. A morte para a Covid no meu país, às vezes, é para a complicação do Covid e também porque temos poucos recursos. O que fizemos nós de Dream são palestras para prevenção, vamos fazer esfregaço e também tratamento para o doente positivo e a sua família. E fazemos também a educação sanitária para perceber um pouco a condição do que tem que se fazer na família, na comunidade e ajudar também os outros a ver os sintomas.
de Moçambique rumo a outros lugares do mundo onde a guerra gerou muita dor, mas nós acreditamos que a paz seja possível. Acompanha-nos nesta viagem Daniela Pompei, comprometida nos corredores humanitários para quem foge de conflitos e perseguições. Em 2020, os países europeus fecharam ainda mais as suas fronteiras devido à pandemia. Refugiados e pessoas deslocadas têm sido muito afetados. As rotas de imigração estão a tornar-se mais difíceis e complicadas. O que está a acontecer nos Balcãs, nas Ilhas Canárias, no México, na Líbia, na Birmânia, é um testemunho trágico. Nos próximos anos, veremos quais são as consequências da pandemia para os países mais pobres, como está influenciará a imigração. Também no Venezuela, o que está a acontecer. Mas não nos podemos resignar a encerramento que gera imenso sofrimento. Os corredores humanitários têm continuado a representar uma forma concreta de paz e salvação para muitas crianças, mulheres e homens. Só nos últimos 2 meses, em Itália e em França, chegaram mais de 250 refugiados da Síria, Somália, sul do Sudão e Eritreia. Todos os países que sofrem por causa da guerra ou de regimes duros. Os refugiados de guerra são um dos grandes dramas do nosso tempo. A maioria deles vive em países pobres ou em dificuldades. Os dos corredores humanitários partiram do Líbano e da Etiópia, 2 países que estão a atravessar um momento muito difícil. O Líbano, após a terrível explosão no porto neste verão, que devastou metade de Beirute e a propagação da pandemia, é um país muito empobrecido. Esta situação recai sobre os refugiados sírios, mais de 1 milhão. 70% deles vivem em extrema pobreza. As crianças não vão à escola. Se regressam em Síria, são presos como traidores. Encontram-se como presos sem esperança. Na Etiópia, uma boa parte dos refugiados vive em campos na areia do Tigray, onde agora há guerra. Muitos deles fugiram para o Sudão. Refugiados nascidos nos campos que conheceram apenas tendas, pó, guerra e fugir. Desde 2006, com os corredores humanitários, chegaram na Europa mais de 3.500 refugiados, a maioria deles em Itália. O novo acordo foi assinado com o governo italiano em setembro passado para 300 refugiados da Grécia, em particular da ilha de Lesbos. Dentro de algumas semanas, os primeiros deles vão chegar em Roma. Os corredores humanitários permitiram a reunificação de muitas famílias. Quantas crianças não viram seu pai durante 4, 5 anos? Os seus pais, as suas irmãs. No acolhimento se manifestou muita solidariedade. Quem disponibilizaram as suas casas, quem descobriam a beleza da responsabilidade para com os outros, de cuidar como uma criança. A solidariedade abriu caminhos criativos de amor, amizades, relações que crescem. Agora enfrentamos um novo desafio, o da Líbia. Um dos estados considerados falidos, dividido em muitos pedaços por uma guerra interna. É um país de passagem para milhares e milhares de refugiados da África, do Médio Oriente e da Ásia, muitos dos quais acabam em terríveis e desumanos centros de detenção. Gostaríamos de abrir novos corredores humanitários para eles. Há pessoas que foram torturadas, encarceradas e vendidas, que sonham coração com um futuro diferente. Por eles, temos de abrir muitas portas. Não será fácil, mas trabalhar pela paz também significa isto. Não parar de lutar para salvar vidas humanas. Chamo Xi e estou na Itália há 2 anos, com a minha filha de 8 anos. Somos de Alepo.
O passado para nós é cheio de dor. Cada vez que penso na Síria, a minha família, os meus amigos, a minha cidade, sinto dor no coração. Hoje na Síria não se pode viver, não há vida, não há luz, não há medicamentos, tudo é muito caro e as pessoas lutam para viver. O coronavírus aumentou o cargo de sofrimento. A minha filha nasceu ao longo da guerra e não conheceu nada do que é a guerra. Por isso, fugimos no Líbano. O Líbano, a vida não é fácil. Não há segurança, não há paz. De repente, chegou um telefonema de Roma. Para nós, foi como uma grande esperança que nos reanimou. Dizia que havia um futuro para nós na Itália. No final de outubro, chegamos em Itália com os corredores humanitários. Para nós, a vida mudou. Somos felizes, mas penso com sofrimento àqueles que ainda vivem em Síria e no Líbano e desejo com todo o coração que chegue a paz e que muitos possam viver a paz. Uma das portas da Europa onde se quebra o sonho de quem procura por um futuro melhor é Lesbos, na Grécia. Mônica Tias fala-nos disso. Antes do incêndio do dia 8 de setembro, que devastou o campo de Moria, o campo tinha 22.000 pessoas, das quais um terço eram crianças ou menores não acompanhados. São afegãos que fogem da violência, sírios refugiados devido a uma guerra que dura mais de 11 anos, e refugiados da África, entre os quais muitas vítimas do tráfico de seres humanos. Aqui ficam em espera, às vezes por diversos anos, do deferimento do seu pedido de proteção internacional, com o medo de serem repatriados para a Turquia, país considerado seguro para a Europa. Durante o verão, o nosso primeiro compromisso foi de dar comer a todos. Oferecemos comida e dignidade a pessoas que, desde muito tempo, não tinham sentado numa mesa própria junto da sua família. O nosso restaurante da amizade, respeitando as regras anti-Covid, a comida era servida na mesa. Muitos jovens refugiados no mesmo acampamento têm servido conosco, ultrapassando as rivalidades que existem entre os grupos nacionais diferentes. Com os menores não acompanhados, temos vivido um momento de saudosa normalidade, um passeio, tomar um gelado. Com efeito, aos refugiados nem sequer é permitido tomar banho na praia. Temos organizado os cursos de inglês para adultos e adolescentes, assim como a Escola da Paz para 250 crianças. Muitos nunca tinham ido à escola. O que sonham aquelas crianças de Lesbo, uma casa, uma educação, como Fátima, que com seus 11 anos de idade dá aulas a outras meninas. Este desejo de futuro precisa de ser acolhido pela Europa. Depois do fogo, os refugiados, sem mais nada, assentaram-se à beira da rua. Hoje existe um novo acampamento chamado Moira 2.0. Ficaram cerca de 8.000 pessoas em tendas, distantes poucos metros do mar. Passaram 4 meses, mas ainda não há eletricidade, faltam as duchas. Cada vez que chove, as tendas alagam. O exército distribui comida só uma vez por dia. Falta tudo, roupas, mantas. A situação é mais grave por causa do lockdown, do encerramento. Cresceu o desespero. Face a esta situação, o primeiro grande sonho, que também é um compromisso, é de contribuir a esvaziar os acampamentos através dos corredores humanitários. Nos próximos meses, 300 pessoas vulneráveis e menores não acompanhados chegarão à Itália. Os primeiros 30 chegarão em janeiro. Façamos votos de que finalmente possam começar uma nova vida, encontrando acolhimento e paz. Obrigado, Mônica. Uma boa notícia que nos alegra o início deste ano com um sinal de paz e esperança para todos. Voltemos à África, a Moçambique, país tão amado que infelizmente ainda mais uma vez é sacudido pela violência. Depois, outros 2 países onde plantamos sinais de paz. Sudão do Sul e República Centro-Africana. A palavra agora a Chiara Turini, que chama de Nampula. Buongiorno e buon anno dal Mozambique. Bom dia e próspero ano novo de Moçambique, o país onde estou agora.
Nas últimas semanas visitei algumas cidades, alguns centros de acolhimento dos refugiados que vêm do norte do país. De facto, a província de Cabo Delgado, aquela mais no norte do país, desde 2017 sofre vários ataques terroristas. A população chama Al-Shabaab. As pessoas são muito pobres, são camponeses, pescadores. Fogem deste ataque terríveis que causaram mais de 500 mil deslocados e a morte de 2.000 pessoas. Encontramos situações muito dramáticas. Eu conheci Tina, uma idosa, que durante um ataque tentou salvar o seu neto de 2 anos, mas foi alcançada dos terroristas, lhe arrancaram a criança, mataram com um machete. Conheci Regina, um ano passado, com seus 2 filhos, tiveram de assistir à decapitação do seu marido. A criança mais nova, durante muitos meses, parou de falar. Conheci um idoso na praia de Pemba, a praia onde 2 meses atrás chegaram muitos que fugiram sobre pequenas embarcações. Este homem nos contou de uma viagem longa através da floresta e através do mar. E enquanto estavam a viajar, a sua mãe morreu de fome. Muitos morrem por falta de comida, de água ou por causa das infecções. São muitíssimas as pessoas que viveram na floresta durante semanas, percorrendo dezenas de quilômetros, entre eles idosos, mulheres grávidas, crianças pequenas. Desde alguns meses, as comunidades de Sant'Egidio e Moçambique distribuem alimentos ou nas casas onde encontraram acolhimento às famílias. Nas casas encontramos situações muito difíceis. Nas pequenas casas vivem 30 ou 40 pessoas, ou casa onde estão sozinhos, idosos, mulheres com crianças. Uma coisa que me tocou muito foi a grande dor, mas também a grande dignidade destas pessoas, o desejo, a vontade de paz destas pessoas. Alguns dias atrás, enquanto estávamos a visitar um campo, um grupo de pessoas disse-nos: queremos a paz, queremos regressar às nossas casas. Este grito me tocou profundamente, porque me fez lembrar que, de verdade, a guerra é a mãe de todas as pobrezas. Obrigada. Obrigado, Chiara. Estamos agora a falar do sul do Sudão, um país que a comunidade amou durante muitos anos, desde antes da sua independência. Pensem que os primeiros sudaneses do sul vieram a Roma em 91. É uma longa história de amizade com um povo que tem sofrido muito. É por isso que a comunidade de Sant'Egidio quis aceitar o convite do Papa Francisco para apoiar o processo de paz assinado em 2018 e queria envolver no acordo de paz todos os grupos armados que tinham sido deixados de fora. Vós sabeis que a comunidade de Sant'Egidio não tem nenhum interesse econômico e político no sul do Sudão. O nosso interesse é a vossa paz e nós acreditamos de que podem dar-se a paz, podem passar a história como os heróis da paz do vosso país e o vosso nome será recordado em bênção. A verdadeira vitória é achar aquilo que une. E quero recordar também como o Papa Francisco fez um gesto, ajoelhou-se perante cada um dos líderes e beijou-lhes os pés.
O mundo inteiro ficou assustado, maravilhado com este gesto. Como não sentir a vergonha no rosto, pensando que no Sudão do Sul ainda não há paz? Não estamos aqui para nos acusarmos mutuamente ou voltar a debater os erros do passado, mas sim para ouvir, atender o pedido do povo do sul do Sudão, que é paz. 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 Papa Francisco ofereceu aos líderes do Sudão do Sul uma Bíblia com esta dedicação: procurar o que une, superar o que divide. Esta frase contém o método da comunidade na promoção do diálogo político, um método simples que devolveu a confiança a muitas pessoas que não achavam possível uma solução para a crise daquele país. Todos olham com esperança e apoiam ainda mais a iniciativa de Sant'Egidio. Desde o início de 2020, temos muitos passos à frente: reconstruir a confiança. As partes comprometeram-se com o cessar-fogo e debateram as raízes do conflito. Agora gostaria de dar a palavra àqueles que participaram na iniciativa de Roma para o sul do Sudão, aos representantes do governo e da oposição. Acordamos num passo muito importante que o povo do sul do Sudão necessita: a cessação das hostilidades. É importante porque devolve ao nosso povo o silêncio das armas, dá ao nosso povo assistência humanitária que pode alcançar todas as diferentes zonas rurais da República do Sul do Sudão. Permite-nos de construir perdão, reconciliação, harmonia entre o nosso povo. E o crédito por isso vai à sua santidade, o Papa Francisco. Gostaria de lhe expressar, em nome da aliança dos movimentos de oposição e em nome do nosso povo, ao Papa Francisco, dizer que estamos envergonhados. Nós causamos esta guerra ao nosso povo e uns aos outros. Estamos envergonhados por a paz ter sido atrasada, iludida, apesar do apelo dele. Temos escutado que o diálogo cura as feridas, retira espaço à violência, reduz os enfrentamentos. Ainda um longo caminho a percorrer. As armas que ainda estão largamente difundidas no sul do Sudão não pararam completamente de disparar. A pandemia interrompeu o diálogo político, que porém agora recomeçou. Então queria concluir juntando-nos todos ao desejo que o Papa Francisco dirigiu no Natal aos líderes do país, de fazer crescer a confiança entre eles e servir o povo do sul do Sudão com maior generosidade. A República Centro-Africana tem vivido nesses dias momentos de tensão devido às eleições presidenciais e legislativas. Infelizmente, alguns grupos armados, também alguns partidos políticos, têm tentado impedir a população de votar. Tem havido vários confrontos no país. Apesar disto, os centro-africanos votaram. E esta é uma boa notícia num país que viu demasiados golpes de Estado ao longo da sua história. Sant'Egidio, depois de trabalhar em 2013 para o Pacto Republicano e depois desde 2016 com os grupos armados, permanece ao lado da África Central, da República Centro-Africana, através de diferentes iniciativas, tanto a nível do diálogo político, tal como humanitário. No último ano e meio, quisemos apoiar o desarmamento de grupos armados através da distribuição de bens de primeira necessidade, um trabalho de sensibilização e da população de que nos fala Ibrahim de Bangui. Feliz 2021 de paz para todos vós. Estou em Bangui, capital da República Centro-Africana. Chamo-me Ibrahim Hassan Frede e com a comunidade de Sant'Egidio estou empenhado desde 2014 na paz e pela reconciliação. Meu país conheceu muitos momentos dolorosos em que a violência tomou conta da vida de homens e mulheres. Muitas pessoas acreditam que um futuro pacífico não é possível e que a República Centro-Africana continuará sempre atormentada pela violência. Um país de enorme riqueza, mas extremamente pobre. Não acreditamos nisto.
Por esta razão, trabalhamos para apoiar o diálogo e a paz. Viajamos por todo o país, para todas as 16 províncias. É um país com o dobro do tamanho da Itália, para entender. E falamos da paz com todos, especialmente com aqueles que fazem parte de grupos armados, pois existem 14 grupos armados no meu país. E como parte do Programa Nacional de Desarmamento, Sant'Egidio apoia ex-combatentes que escolheram pela paz e optaram pela reintegração em várias cidades e aldeias, como Zocombo, Boar, Foró, Abá, Cuí, Belocó, Cundé, Eniem e Eleuá. Em 2021, as operações de desarmamento intensificar-se-ão porque nós queremos escrever uma nova história de paz e desenvolvimento. Estamos em marcha, virtualmente, mas de todo o coração, convosco para a Praça de São Pedro. A paz é possível. Grazie Ibrahim, siamo contenti. Obrigado, Ibrahim. Estamos felizes por marcharmos juntos com demais centro-africanos que procuram pela paz, mas este movimento de paz envolve todos. Todos podem tomar parte em todo lugar do mundo e também aqueles mais jovens, como vai nos dizer Michela. Jovens pela Paz. Eu sou Michela. Olá a todos, sou Michela dos Jovens pela Paz de Tor Bella Monaca, em Roma. Muitas vezes na escola nos ensina a ler, a escrever, a contar, também se aprende um pouco de boas maneiras, mas ninguém nos ensina a não discriminar, a deixar em casa os preconceitos e os sentimentos de racismo. É verdade, às vezes falta alguém que nos ensina a viver a paz. Demos-nos conta disso quando se dão episódios de violência que parecem inexplicáveis, como quando há poucos meses perdeu a vida Willy, aqui perto de Roma. Aquela violência é absurda, todavia não é um surto repentino, mas é o fruto de um mundo que não é capaz de nos ensinar a vivermos juntos em paz. Com Jovens pela Paz, temos escolhido ajudar qualquer pessoa que se encontre em dificuldades, crianças, idosos, todos aqueles que precisarem. Às vezes, corremos o risco de ficar desanimados, porque as dificuldades são muitas. Todavia, um jovem que optar pela paz vai empurrar também outros a fazer a mesma escolha. Os Jovens pela Paz são espalhados em todo o mundo e quando anualmente nos encontramos com nossos amigos de toda a Europa, demos-nos conta de que afinal a paz é jovem. Estar juntos dá-nos força e coragem. Sabemos de que não estamos sozinhos e de que a paz é possível. Também este ano, em coligação, devido ao Covid, temos aprendido a sair da nossa zona de conforto para procurarmos fazer o bem o mais possível. Isto tudo porque não o fazemos sozinhos, mas juntos, per amizade. Também em Tor Bella Monaca, no meio dos prédios cinzentos, há uma maravilhosa escola da paz, onde as crianças são protegidas, brincam e aprendem a amizade. Já faz 2 anos que vou à escola da paz. Ao começo me senti desconcertada, porque não sabia bem o que fazer. Depois torna-te parte de uma grande família na qual se cresce juntos. Também percebeste que te tornaste um ponto de referência para uma criança, como uma irmã mais velha. A paz é também isto. Quando num bairro onde as vidas dos jovens são estragadas pelas drogas, há uma casa para todos. Assim, aquele bairro cinzento se torna cor, cheio de vida. Também graças às lindas pinturas do street art que foram realizadas há dias nos muros da nossa sede. Por fim, o que é a chave ao meu ver é não esquecer a inspiração da nossa ação. O desejo de trazer a paz a todos, cada um no seu pequeno, mas juntos com um grande sonho. Now look to the right. You got brothers and sisters by your side. Now turn to the left. Hi, and turn to the right. Hello, our friendship will last for a lifetime. Oh, hey, oh, hey, oh. It's Sant'Egidio way. Every single day.
E enquanto nos aproximamos nesta marcha virtual à Praça de São Pedro, no nosso coração carregamos o sofrimento de muitos povos, entre estes o povo Rohingya, que o Papa Francisco recordou na sua mensagem de Natal. Me chamo Afisa, tenho 30 anos. Somos 8 na minha família. Chegamos no Bangladesh e do Myanmar 3 meses atrás. Empregamos 11 dias de caminhos. Depois tomamos um barco, navegamos toda a noite e de madrugada chegamos à beira. Alcançamos este campo. Cheguei aqui hoje, neste hospital, para fazer-me curar, porque tinha febre e tosse nos últimos dias e também dores para todo o corpo. O médico me deu alguns medicamentos, mas acabaram, então por isso voltei. Aqui me trataram muito bem, me ajudaram. Construir a paz requer o compromisso de todos, mas sobretudo a nossa oração. A oração que se levanta todos os meses da Basílica de Santa Maria Trastevere, em todos os lugares onde vive a comunidade de Sant'Egidio, mas também uma oração pela paz, que vê orar uns ao lado dos outros, homens e mulheres de religiões diferentes, como aconteceu no 20 de outubro na praça do Capitólio, junto do Papa Francisco. Queremos ouvir algumas palavras do professor Andrea Riccardi proferidas naquela ocasião. Hoje, as comunidades religiosas têm rezado ombro a ombro. E agora, através de alguns representantes, enviam uma mensagem de paz. O grande ponto de viragem do encontro de Assis, desejado por João Paulo II em 1986, pelo qual se fala do espírito de Assis, foi que as religiões não continuassem a viver ou a rezar umas contra as outras, como nos longos tempos de afastamento ou de ódio. Hoje rezam lado a lado. A partir da oração em conjunto, brota a palavra. O mundo está sedento de palavras verdadeiras que iluminem o futuro tão incerto. E em muitos países é um momento grave, em que não se pode permanecer calados. Temos que dar voz e solidariedade aos demais empobrecidos pela pandemia, aos que sofreram durante demasiado tempo, aos que padecem por guerras que ainda estão abertas, quase todas esquecidas, porque hoje em dia estamos principalmente concentrados nas nossas doenças ou nos nossos problemas. A guerra é mãe de todas as pobrezas e seus frutos são também os refugiados que batem às nossas portas. Crentes e líderes das religiões têm rezado juntos esta noite. A mensagem que as religiões manifestam chegando aqui é de que não nos salvamos juntos, não nos salvamos à custa dos outros ou contra os outros. Não se salvar sozinhos abre o caminho a visões partilhadas, a um sonho sobre a humanidade. O Papa Francisco escreveu: sonhamos como uma só humanidade, como viajantes feitos da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra. Deste modo, os crentes sonham. Eles ajudam acima a sonhar com aqueles que necessitam de libertação das pobrezas, os doentes, as vítimas da guerra, a começar pelas crianças, os refugiados. As religiões têm um significado, parece pequeno, mas é maior. Isto é, libertar o fundo de bondade dos homens e ir procurá-lo onde está escondido. Obrigado.
Com estas palavras, estamos para concluir nossa marcha pela paz, mas que termina a ouvir o Santo Padre Papa Francisco do Ângelus no Palácio Apostólico. Obrigado a todos por ter estado conosco e o desejo, voto para um feliz 2021 na paz no mundo, paz em todas as terras.